Bora pro clube do livro, O Poder do Agora, os últimos capítulos dessa nossa jornada. Para quem esteve aqui ou para quem acompanhou o nosso trabalho, então bora lá. Deixa eu iniciar aqui. Deixa eu começar o vídeo de novo, gente. O que mais é possível? Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Bora, peraí, deixa eu trocar o ângulo aqui, que a gente não acertou o ângulo ainda da nossa gravação. Então é sobre isso, é sobre estar ao vivo. Então, se a gente está ao vivo, vai ter essas situações, né? Então vamos lá gravar o nosso clube do livro. O poder do agora. O que mais é possível? Como nós podemos trazer a contribuição? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Clube do Livro, O Poder do Agora, os últimos capítulos. E nós aprendemos muito com esse livro. Muito, 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 muito. O que mais é possível que você não considerou? Qual é a consciência que você vai receber aqui hoje? Qual é a palavra que vai fazer sentido para você? Que é sobre isso. Não é sobre compreender tudo. Porque às vezes a nossa mente, ela está tentando compreender palavrinha por palavrinha, e não é sobre isso, é sobre estar na disposição de receber. Qual é a consciência que você vem receber aqui hoje? Qual é o presente que você vem receber aqui hoje? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia do Clube do Livro, que está finalizando o poder do agora. E foi assim que eu comecei o meu processo, há alguns anos atrás, e esse livro veio justamente para contribuir com a consciência, né? Eu sempre digo assim, foi uma das portas de entrada que me levou à Access, que é uma ferramenta de consciência que traz presença, libera traumas, libera problemas, né? Tudo aquilo que está na sua vida hoje que não está leve e confortável. Como seria criar uma vida leve, divertida e o que mais é possível? Acho que hoje eu estou um pouco artística, gente. Vocês se preparem, né? Se preparem que hoje eu estou um pouco mais artística. Tem dias que eu levanto artista, outros não. Outros estou mais séria, né? Mais focada. O que mais é possível? Então a gente parou na página. Nós estamos prestes também a entrar no próximo livro, né? Nós paramos na página. Gente, como pode melhorar? Agora que eu me dei conta que desabrochar da consciência humana, um novo mundo, despertar de uma nova consciência, é o último capítulo. O último capítulo desse livro. Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por você se presentear, tá bom? Então, leia um trecho do título do autor, Um Novo Mundo. É, realmente, a gente passa por todas essas leituras e percebe a grandiosidade das consciências, das palavras que traz esse livro, né? Ele fala assim, ó, o desabrochar da consciência humana. Terra, 14 milhões de anos atrás, de manhã, logo após nascer o Sol, a primeira flor que aparece no planeta abre-se para receber os raios solares. Antes dessa formidável acontecimento, que representa uma transformação evolucionária da vida das plantas, o globo já estivera coberto de vegetação por milhares de anos. A primeira flor provavelmente não durou muito tempo. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro e isolado, porque talvez as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento. Seja bem-vinda, meu amor. Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado. De repente, deve ter dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isto é uma consciência observadora que teria visto se estivesse presente. Então, hoje é o último capítulo e a minha irmã está ligando. Só um momentinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Continuamos nosso baile. A primeira flor provavelmente não durou muito. Hoje é o último capítulo, tá? Acredito que nós vamos terminar hoje. As flores devem ter permanecido como um fenômeno raro, isolado, talvez porque as condições ainda não fossem favoráveis à plena ocorrência do florescimento.
Um dia, porém, um limite crítico foi alcançado e, de repente, deve ter dado uma explosão de cores e perfumes por toda a Terra. Isso é uma consciência observadora que teria visto se estivesse presente lá. Então, o que que ele está falando para nós? Que naquele momento que a flor nasceu e que já estava no planeta Terra, nós não estávamos aqui, mas ela levou um tempo para florescer, né? E não é diferente. Seja bem-vindo, Lu. E não é diferente com tudo na nossa vida. Às vezes vai ter plateia, mas quantas habilidades nós não reconhecemos antes disso acontecer? Que consciência interessante eu tive agora, né? Porque antes eu não tive essa presença. Não é sobre a plateia, é sobre você estar na disposição de receber de você os seus dons e habilidades. Quando é ao vivo, né, gente? Bora lá. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel essencial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia. Mesmo que eles não tivessem um propósito utilitário imediato, isto é, que não estivessem vinculados de alguma maneira à sobrevivência. Prestem atenção no que ele traz aqui, ok? No decorrer dos tempos, as flores foram a fonte de inspiração de incontáveis artistas, poetas e místicos. Jesus pede-nos que contemplamos o que aprendemos com ela sobre como viver. Disse que, em determinada ocasião, Buda teria preferido o sermão silencioso, enquanto segurava uma flor e apreciava. Após algum tempo, um monge chamado Mahavash começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido a único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitida às gerações seguintes por 28 mestres, sucessivamente, e muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar os seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui a parte essencial do próprio ser mais profundo, a sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência na nossa espécie. Os sentimentos de alegria e amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebemos inteiramente, as flores tornam-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, a última análise, informe dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas, mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não exalam só perfume, suave e agradáveis aos seres humanos, mas emanam uma fragrância da esfera espiritual. Então, as flores, elas têm um significado também espiritual na nossa vida. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-la a iluminação das plantas. Toda forma de vida em qualquer reino estudado pelas ciências naturais, mineral, vegetal, animal e humana, pode passar pelo processo da iluminação. Porém, é raro isso acontecer, uma vez que significa mais do que um avanço. Pressupõe uma descontinuidade no seu desenvolvimento, um salto ou patamar inteiramente diferente do ser, e, mais importante, uma diminuição da materialidade. O que poderia ser mais pesado e mais impenetrável do que uma rocha? A mais densa de todas as formas? Ainda assim, algumas rochas passam por uma mudança na sua estrutura molecular, convertendo-se a cristais, tornando-se transparentes à luz. Há carbonos que, sob pressão e aquecidos extraordinários, viram diamantes, enquanto determinados minerais pesados se transformam em outras pedras preciosas. Olha que interessante o que ele traz aqui. Por que que somente a natureza, as pedras, como ele menciona aqui, as flores passaram por esse processo? Será que nós não estamos sendo convidados a nos transformar? Será que nós não estamos recebendo esse convite?
para ser um novo ser? Para ser um ser mais evoluído? Hum? Será que você já não se perguntou qual é a mudança que se requer aqui hoje? Qual é a mudança que você pode ser que vai transformar essa realidade? Eu sempre me vejo como uma borboleta que está em processo de transformação. Então, como seria nós nos despedirmos de quem nós fomos ontem? Bora destruir, descriar tudo que você foi ontem? Sim! A gente tem processos verbais de Axis que traz muito essa consciência. Para que eu seja esse novo ser, essa nova consciência, de fato, eu requer passar por esse processo. Despedir-se do velho para que o novo possa chegar. Quantos padrões nós estamos trazendo? Quantas manias, hábitos nós estamos carregando conosco há milhares e milhares de dias, anos? Hum? E aí, quando as pessoas chegam nas terapias, elas falam que querem respostas imediatas. Ah, eu desejo uma resposta imediata, uma sessão vai mudar minha vida. Não é assim, gente. Vamos ser realistas. O nosso processo, o nosso corpo físico e mental, emocional e espiritual passa por processos de transformação. Todos nós estamos sendo convidados a isso. E muitas vezes através de algo que acontece no nosso mundo externo. Só que a mudança toda ela acontece internamente. Seja bem-vinda a Maria Goretti. Seja bem-vinda. Então, o nosso processo de transformação que o livro do Poder do Agora traz é o quanto nós não estamos presentes para as transformações. E elas estão acontecendo, seja na natureza, seja à nossa volta, seja em nós. Nós estamos recebendo o convite diariamente a isso. E quanta resistência nós trazemos à mudança? Quanta resistência nós trazemos para reconhecer esse novo ser que está sendo convidado a estar aqui? Todos os dias. Você está sendo convidado a ser a sua nova versão. E você diz: não, eu não estou pronta. Só um pouquinho. Eu preciso de mais um tempo. Então, qual é a pergunta que você não fez ainda, que vai trazer facilidade para o seu processo de mudança? Como eu posso ter mais facilidade? Alegria e glória com o meu processo de transformação. E se de fato eu escolher ser uma borboleta e sair voando por aí, o que mais é possível que eu não considerei? Será que essa lagarta ainda está presa na árvore? No galho? Nas folhas que ela tem? Porque essa foi a única forma de sobrevivência que ela encontrou até então? Como seria você reconhecer que você pode ser essa borboleta, essa metamorfose ambulante andando por aí? Quem está disposta a ser a metamorfose ambulante da transformação? Quase todos os répteis, os mais terrenas de todas as criaturas, permaneceram imutáveis por milhões de anos. Alguns deles, contudo, desenvolveram pernas e asas que se transformaram em aves, desafiando assim a força da gravidade que os dominava por tanto tempo. Não é aqueles que nem não é aqueles nem é aqueles que tenham apenas passado a rastejar e a caminhar melhor. Esses animais transcenderam completamente a capacidade de realizar esses dois tipos de movimento. Desde tempos imemoráveis, as flores, os cristais, as pedras preciosas e as aves têm um significado especial para o espírito humano. Eu li isso no último capítulo que a gente teve aqui. E quero trazer essa consciência de novo. Nós não somos os únicos que estamos passando por processo de transformação. A exemplo de todas as formas vivas, esses elementos são, é claro, a manifestação temporária da vida subjacente, da consciência única. Seu significado especial é a razão pela qual despertam fantasma, tamanha fascinação nos seres humanos, que possuem um grande sentimento de afinidade em relação a eles. Podem ser atribuídas à sua à sua propriedade etérea. Como existe certo grau de presença, isto é, da atenção silenciosa e permanente nas percepções humanas, nossa espécie tem a faculdade de sentir a essência vital divina e a consciência ou espírito imutável, que há em todas as criaturas, em todas as formas de vida, reconhecendo como compatível com a nossa própria essência. Por isso somos capazes de amá-los como a nós mesmos. Até que isso aconteça, contudo, a maioria das pessoas vê apenas as formas exteriores, não estando atentos à essência interior. Da mesma maneira como não percebe a sua própria essência e se identifica somente com a forma física e psicológica. Prestar atenção no que ele disse aqui?
boa parte de nós não tem conexão com o nosso eu divino. E não é sobre religião, não é sobre isso. O que ele fala é que muito nós estamos identificados com a nossa mente. Estamos conectados muito com o exterior. Então, esse é o nosso desafio. Desconectar e conectar no ser divino que nós somos. No caso de uma flor, de uma ave, ou de um cristal, ou de uma pedra preciosa, até mesmo uma pessoa com pouco ou nenhuma presença pode perceber que essas formas contêm algo mais do que mera existência física. Sem, no entanto, saber que esta é a razão pela qual possui sentimentos de atração e afinidade em relação a elas. Por causa da natureza etérea, a forma obscura obscurece o espírito, que habita até que ele atinja o grau inferior, em comparação com o que acontece com outras criaturas. A exceção a isso são todas as formas de vida recém-nascidas, bebês humanos e filhotes de cães, gatos, cordeiros. Estes são tão frágeis e delicados que ainda não firmemente estabelecidos na materialidade. Uma inocência, uma doçura e uma beleza que são deste mundo, que não são deste mundo, brilham por meio deles. É por isso que encantam até mesmo pessoas de pouca sensibilidade. Deste modo, quando estamos atentos e contemplamos uma flor, uma ave, um cristal, sem nomeá-la mentalmente, eles se transformam numa janela, para que não tenha forma. Surge a abertura interna, ainda que quase imperceptível, para o domínio espiritual. É por isso que, desde tempos imemoráveis, essas três formas de vida iluminadas desempenham um papel tão importante na evolução da consciência humana. Também é por essa razão, e por exemplo, a joia da flor de lótus é um símbolo fundamental do budismo, enquanto uma ave branca, a pomba, representa o Espírito Santo no cristianismo. Elas vêm preparando o terreno para uma mudança mais profunda na consciência planetária que está destinada a acontecer em nossa espécie. Esse é o despertar espiritual que estamos começando a testemunhar agora. Estará a humanidade pronta para a transformação da consciência? Será que a humanidade está pronta para o grande despertar? Estará a humanidade pronta para uma transformação da consciência, um florescimento interior tão radical e profundo que, comparado a ela, o desabrochar das flores, por muito mais bonito, que seja, pareça apenas seu pálido reflexo? Seremos capazes de perder a densidade das outras estruturas mentais e condicionadas a nos tornar como cristais ou pedras preciosas, isto é, transparentes à luz da consciência? Conseguiremos desafiar a atração gravitacional do materialismo e da materialidade e permanecer acima da identificação com a forma que mantém o ego imóvel e nos condena à prisão dentro da nossa própria personalidade? Será que nós estamos presos a esses personagens que nós criamos? Hum? Quem você está preso hoje? Ao que você está preso hoje? Que não faz com que você, que não permite que você possa acessar o seu eu divino? Hum? Quantas prisões nós estamos mantendo? Quanto hábitos nós estamos priorizando na nossa vida? Não é algo fácil a ser feito, mas não é impossível. A possibilidade de ocorrer uma transformação desse tipo tem sido a essência dos ensinamentos da grande sabedoria da humanidade. Os mensageiros de Buda, Jesus e outros, nem todos conhecidos, foram os primeiros flores do gênero humano. Foram as primeiras flores do gênero humano. São chamados precursores, seres raros e preciosos. Como o florescimento mais disseminado, ainda não era possível, na época que eles viveram, sua mensagem tornar-se amplamente incompreendidas e muito distorcidas. Assim, não transformaram o comportamento humano, exceto que no que diz respeito a um pequeno número de pessoas. Estaria a humanidade mais preparada agora do que na época dos primeiros mestres? Por que se poderia esperar isso? O que você pode fazer, e se é que pode, para produzir ou expressar essa mudança interna? O que caracteriza o antigo estado egóico da consciência e quais sinais que permitem reconhecer a nova consciência que está surgindo? Essas e outras perguntas essenciais serão discutidas nesse livro. Mais importante ainda, este livro é um instrumento de transformação que resultou dessa consciência emergente. As ideias e os conceitos que apresenta ainda que relevantes são secundárias.
Elas nada mais do que são pontos de referência em direção ao despertar. À medida que você for avançando na leitura, uma mudança se estabelecerá no seu ser. E para você ter acesso a todas as leituras, eu te indico aí o nosso canal no YouTube, Acordando com Alegria, onde nós estamos todas as gravações. O principal propósito desse livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o teu despertar. Neste sentido, ele não é interessante. Chamamos de interessante uma leitura que nos permite manter o distanciamento, analisar as ideias e os conceitos e concordar ou discordar. Mas este livro é sobre você. Se ele não modificar seu estado de consciência, não terá feito sentido. E, de fato, foi o que me trouxe esse processo. Eu posso dizer que esse livro foi das portas de entrada para a consciência. Ele só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram, e com cada indivíduo que desperta o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. Se não sabe o que significa despertar, continue lendo. Continue lendo. Continue a nadar. Continue a nadar. Para quem não sabe, gente, eu sou professora de meditação ascensional, que é um processo de transformação, de iluminação, né? Eu sou muito grata por ter esse livro ter chegado, aliás, os professores terem chegado até mim, que compilaram os livros de Joshua David Stone, que fez esse processo. Hoje ele é um mestre ascensionado. Então, como seria você se permitir, através do seu despertar, chegar a esse conhecimento? Então, eu te convido a entrar no nosso grupo Riqueza da Alma. Quem sabe começar os passos da sua evolução espiritual? Quem sabe de tirar os véus que aí estão encobrindo os seus olhos, que não permite que você perceba, saiba, receba, perceber, saber ser e receber o que essas consciências estão chegando para você aqui hoje. Quais são as palavras que vão fazer sentido para você? Te tirar desses lugares obscuros, esses hábitos repetitivos, essas compulsões de copiar e colar a realidade alheia. Como seria você despertar desse sono profundo e, literalmente, ir em direção ao teu despertar espiritual? Bom dia, amada Mariana. Seja bem-vinda. Só por meio da experiência se conhece o verdadeiro sentido dessa palavra. Um lampejo é suficiente para dar início a essa transformação, que é irreversível. Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiver lendo essas páginas. E não foi diferente. Quando eu comecei a ler esse livro há alguns anos atrás, ele despertou em mim alguns processos. Então, não é todo livro que você vai ler que vai fazer sentido, mas é algumas palavras que vão despertar em você esse desejo, essa vontade de, eu quero saber mais sobre isso. Primeira coisa que desperta é a curiosidade, gente. Se você não tem curiosidade, lamento informar, você vai continuar nos seus hábitos repetitivos, na sua vida igual, sempre igual. Se você não tem uma curiosidade, não tem algo, nossa, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse assunto. O que é que está disponível para você que você não reconheceu? Esse livro é uma ótima oportunidade de nos conectar com a nossa verdade, a nossa essência, a nossa iluminação, o nosso despertar. Mas, como ele diz aqui, nem todos estão prontos. Então, eu sempre falo que não existe acaso. Não existe acaso no universo. Tudo é preparado com muita delicadeza. Todo o nosso processo de transformação é preparado. Mas muitas vezes você sai do caminho, você se desvia, você se perde, você se distrai. Essa realidade foi construída com esse alvo e esse objetivo. Como seria você poder receber aqui hoje dessas consciências que estão disponíveis? Para alguns, esse vislumbre virá enquanto estiver lendo essas páginas. No caso de outros, também, talvez, o processo já esteja em andamento e eles ainda não tenham compreendido. Este livro nos ajudará a perceber isso. Para alguns indivíduos, ele pode ter sido desencadeado por uma perda ou pelo sofrimento. Porém, também pode ter se iniciado pelo contato com o mestre ou ensinamento espiritual, ou pela leitura do meu livro O Poder do Agora, ou de outra obra espiritualmente viva, e, portanto, transformadora, ou por qualquer combinação desses fatores.
Se o processo de despertar já estiver ocorrendo com você, essa leitura irá acelerá-lo e intensificá-lo. Olha que interessante ele fala aqui, gente. E se você chegou pela primeira vez, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Mas se você já começou o seu processo de despertar, esse livro ele é um complemento. Não foi à toa que eu escolhi esse livro, que estava ali na minha prateleira. Ele vem como um complemento do teu despertar. Aquilo que eu falei, pequenas palavrinhas vão despertando você. Um ponto essencial do despertar é a identificação daquela parte de nós que ainda não se modificou, o ego da maneira como ele pensa, fala e age, assim como o reconhecimento do processo mental, condicionado coletivamente que perpetua esse estado do não desperto. É por isso que este livro mostra os aspectos principais do ego e como ele se manifesta no plano individual e coletivo. Isso é importante por dois motivos que se interrelacionam. O primeiro deles é a menos que conheça o mecanismo básico por trás do funcionamento do ego, você não o detectará e ele irá enganá-lo, impedindo que o reconheça todas as vezes que tentar. Vocês prestaram atenção aí? Isso mostra que ele domina você. É um impostor fingindo ser você. O segundo motivo é que o ato de reconhecimento é em si uma das maneiras pelas quais acontece o despertar. Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo que torna o reconhecimento possível é o surgimento da consciência, é o despertar. Você não pode lutar contra o ego e vencer, assim como não consegue combater a escuridão. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é luz. Você é luz. Mesmo que você ainda esteja operando pelo ego, você é luz. Seja bem-vinda, Mariana. A nova consciência urgente. Nós estamos na reta final. A maioria das religiões e tradições espirituais compartilha a ideia de que nosso estado mental normal é prejudicado por uma imperfeição fundamental. O distúrbio a que me referi, no entanto, além da percepção da natureza da condição humana, é que podemos chamar de má notícia. Uma segunda percepção, uma boa notícia, é que a possibilidade de uma transformação radical da nossa consciência. Há uma possibilidade. Nas mensagens hinduístas, essa mudança é chamada de iluminação, nos ensinamentos de Jesus é de salvação. Olha que interessante, eu não tinha escutado esse termo, mas no cristianismo, né, é chamado de salvação. No budismo, o fim do sofrimento. Outros termos usados para caracterizá-lo são libertação e despertar. A maior conquista da humanidade não são as obras de arte, nem os inventos da ciência e da tecnologia, mas a identificação do seu próprio distúrbio, da sua própria loucura. No passado distante, alguns indivíduos chegaram a fazer esse reconhecimento. É provável que um homem chamado Siddhartha Gautama, que viveu há mais de 2.600 anos na Índia, tenha sido o primeiro a ver essa questão com absoluta clareza. Depois, o título de Buda lhe foi concedido. Buda significa aquele que despertou. Praticamente na mesma época, outros mestres despertos da humanidade surgiu na China. Seu nome era Lao Tse. Ele deixou um registro dos seus ensinamentos na forma de um dos livros espirituais mais profundos já escritos, o Tao Te Ching. Eu já estudei o Tao. Por pouco tempo, mas estudei. Reconhecer a própria loucura marca, obviamente, o surgimento da sanidade, o início da cura e da transcendência. Uma nova dimensão da consciência começa então a emergir do planeta, a primeira tentativa do florescimento humano. Aquelas pessoas raras se dirigiram a seus contemporâneos falando sobre pecado, sofrimento, ilusão. Diziam: observe o seu modo de viver. Veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando. Depois indicavam a possibilidade de despertar o pesadelo coletivo da existência humana normal e mostraram um caminho. O mundo ainda não estava preparado para esses mestres. No entanto, eles foram uma parte crucial do indispensável do despertar humano. Inevitavelmente, na maioria das vezes, não chegaram a ser bem entendidos em seus contemporâneos, nem pelas gerações seguintes. Seus sentimentos, embora simples e eficazes, acabavam sendo distorcidos e mal interpretados,
Em alguns casos, até mesmo a maneira como foram registradas por escrito por seus discípulos. Ao longo dos séculos, acrescentaram-se muitas coisas que não tinham nada a ver com as mensagens originais e que eram reflexos de uma incompreensão básica. Entendam aqui, e eu, ser infinito que sou, eu sinto isso. Quando eu faço uma leitura, eu sinto ali o dedo humano. Não é só sobre o ser. Então, quando esses seres vieram, esses mestres maravilhosos que deixaram o seu legado, eles sim trouxeram a essência, a sua verdade. Só que quando as pessoas foram transcrever os seus conhecimentos, elas utilizavam o quê? Muitas vezes o seu ego para transcrever. Então prestem atenção. Você é um ser infinito. Você sabe o que faz sentido para você, o que é verdadeiro para você. Não vá só pelo que você escuta e pelo que você ouve. Permita que o teu ser infinito reconheça o que é contribuição para você quando você faz uma leitura, mesmo que dita como sagrada. Eu tenho muito essa percepção aguçada em mim. E por mais que eu vá a lugares onde as pessoas dizem que aquilo é verdadeiro, se para mim não faz sentido, eu reconheço. Porque eu sei que eu tenho um saber. Eu sou um ser infinito, você também é. Então confie no seu saber. Alguns desses sábios foram ridicularizados, insultados ou mortos, enquanto outros passaram a ser venerados como deuses? E não é assim na nossa realidade hoje? Quantos deuses nós estamos venerando aí fora? Os ensinamentos que indicavam o caminho que se encontram além do distúrbio da mente humana, a porta de saída da loucura coletiva, foram desvirtuados e tornaram-se eles mesmos a parte da insanidade. Gente, vocês percebem a linguagem preciosa que tem esse livro? E eu vou dizer a verdade aqui. Não a minha verdade, né? Não é sobre a minha verdade, é o meu ponto de vista. Mas, assim, o quanto a gente não está consciente para a insanidade humana. Vocês percebem que muitas vezes nós estamos comprando a insanidade humana como verdadeira e real? Vocês percebem isso? Uma grande massa da nossa sociedade hoje compra insanidade mental, entra em pontos de vista, julgamentos. Como seria nós estarmos mais conscientes disso? Como seria nós estar mais conscientes do ser divino que nós somos? E fazer a pergunta: isso é verdadeiro para mim? Tudo que vocês acessarem aí fora, pergunte: isso é verdadeiro para mim? Isso faz sentido para o meu ser? Assim, as religiões, numa grande medida, firmaram-se como forças divisoras em vez de unificadoras. Criaram divisões entre as pessoas, em vez de uni-las. Em lugar de estabelecerem o fim da violência e do ódio por meio da compreensão da unicidade fundamental de toda a vida, elas suscitaram mais violência e ódio, mais separações entre indivíduos, religiões e até mesmo rupturas dentro de um mesmo credo. E por que isso acontece, gente? Porque nós estamos trabalhando com nossos egos. A insanidade humana está constantemente fazendo parte das nossas vidas sem que nós estejamos conscientes. Líderes, grandes líderes, estão sendo movidos pela o seu próprio ego. Tornaram-se ideologias, sistemas de crenças com os quais as pessoas podiam se identificar e elas usavam para ressaltar sua falsa percepção do eu. Por meio de crenças, elas se classificavam como certas e chamavam os outros de errados. Assim, definiam sua identidade diante dos inimigos, ou de outros, ou não crentes, ou crentes equivocados. E aí entra o julgamento, que Axis traz muito sobre isso, a consciência traz sobre o julgamento. Você vai num lugar para se edificar e você ouve julgamentos? Será que Cristo fez isso? Deixou esse legado para nós? Tem tanta coisa aí fora que a gente compra como verdadeiro. Como seria a gente olhar com os olhos do nosso eu divino? Nosso eu desperto,
Eu sei que a grande maioria ainda não está nesse lugar, mas de alguma forma está despertando. E algumas vezes consideravam-se no direito de matá-los, em nome de uma religião, de um Deus. O homem feito Deus na sua própria imagem, o eterno, infinito, inonimável, foi reduzido a um ídolo mental na qual as pessoas tinham de acreditar e que devia ser venerado como o meu Deus, o nosso Deus. Até quando nós vamos ser esses seres que não pensam, que não acessam o seu eu divino? Não estou falando da mente aqui, estou falando do nosso eu divino, a nossa centelha divina. Esse livro é um grande convite para o nosso despertar espiritual, o nosso eu divino, que na qual eu sou professora de meditação ascensional, que nos leva a acessar o nosso eu divino. Então, todos os dias eu faço exercícios diários de meditação para me conectar com o meu eu divino. E eu convido ele a fazer parte da minha vida, o meu ser infinito. Eu convido o meu ser infinito a perceber, saber, ser e receber tudo que me rodeia. Estar aqui é isso. Eu estou conectada ao meu eu divino, a Deus, a fonte criadora de tudo que é. Eu sou obra dele, do Criador. Mas grande parte do tempo nós não estamos presentes e conscientes disso. Nós estamos conectados no mundo externo. E mesmo assim, apesar de todos os desvios perpetrados em nome das religiões, a verdade que elas indicam não deixa de brilhar a sua essência, ainda que fracamente, através de muitas camadas de distorções e interpretações errôneas. É improvável, porém, que alguém seja capaz de percebê-la, a não ser que já tenha tido pelo menos lampejos da verdade dentro de si. Ao longo da história, sempre houve indivíduos raros que vivenciaram uma mudança de consciência e assim detectaram em si mesmos aquilo que é apontado por todas as religiões. Para descrever essa verdade não conceitual, eles usaram a estrutura conceitual de suas próprias crenças religiosas. Por meio de alguns desses homens e mulheres, escolas ou movimentos se desenvolveram dentro de todas as religiões importantes e representam não só uma redescoberta, mas em determinados casos uma intensificação da luz do ensinamento original. Foi assim que gnosticamente e misticamente se estabeleceram nos primórdios do cristianismo e no cristianismo medieval. O mesmo ocorreu com o sufismo na religião islâmica, com o assadismo e a cabala do judaísmo, com o advante Vedanta no hinduísmo e com o Zen do Dogshen no budismo, do Zen no budismo. Quase todas as escolas eram iconoclastas. Elas se opuseram às numerosas camadas de conceitos e estruturas mentais enfraquecidas. Por essa razão, a maior parte delas foi vista como suspeita e hostilidade pelas hierarquias religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos, ao contrário das doutrinas da religião principal, enfatizavam a compreensão e a transformação interior. Foi graças a essas escolas esotéricas que os credos mais importantes recuperaram o poder transformador dos seus preceitos originais, embora na maior parte dos casos apenas poucas pessoas tivessem acesso a elas. Esses movimentos nunca se expandiram bastante para exceder uma influência significativa sobre a profunda inconsciência coletiva que predominava. Ao longo do tempo, algumas dessas escolas se tornaram rigidamente formalizadas e conceitualizadas para permanecerem eficazes. Bom, se você leu, ouviu o que eu disse aqui, você compreendeu. Se você está presente, consciente, você vai entender. O que que nós estamos hoje vivendo? Onde nós estamos? Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Sobre a manipulação? Sobre a ilusão? Sobre as distrações? Verdade. O que é verdadeiro? Faça essa pergunta. Verdade, isso é verdadeiro, isso é coerente, é verdadeiro para mim? Uma pergunta grandiosa. Isso é verdadeiro para mim? E fica na pergunta.
Isso é verdadeiro para mim? Quantas ilusões, pontos de vista, julgamentos nós vamos continuar nutrindo em nós? Porque alguém lá atrás, milhares de anos atrás, disse que isso era verdade. Quantas mentiras estão perpetuadas nessa nossa sociedade que nós vivemos? Por isso o desafio da mudança e da transformação. Esse livro é um convite à mudança, à transformação e despertar. Mas aí você diz assim, mas Paula, eu passei a minha vida toda ouvindo isso. Olha o desafio que é destruir, descriar todos esses conceitos, pontos de vistas. É claro, meus amores. É claro. Essa é o grande convite da nova era. O despertar, o acordar, a iluminação, a salvação. Seja qual é o nome que você quiser definir, acordem, despertem desse sono profundo que a grande maioria da população vive. Despertem. Siga o teu saber. Você tem um saber, mas não é o saber do ego, é o saber do teu ser infinito. Se conecte com a tua espiritualidade. Receba do teu ser infinito. E aí ele fala sobre religião e espiritualidade. Gente, eu achei que eu ia terminar hoje esse livro, mas ele é tão profundo que eu ainda vou vou ter que mais uma leitura. E é profundo. Eu adoraria avançar, mas eu sinto que a consciência pede esse tempo também. Esse tempo de refletir, esse tempo de entender, de compreender, de assimilar. Quantos de nós estamos vivendo na ilusão dessa realidade? Presos a padrões que nós estamos perpetuando há milhares e milhares de anos. Não é uma vez que vocês vão despertar. Acordei, estou aqui. Agora eu sou um ser infinito. Seria ótimo, maravilhoso. É gradativo. Eu estava falando isso hoje para minha mãe. A gente não tem músculos fortes de um dia. Vai na academia um dia, já sai 2 dias, uma semana, tá lá, forte, sorridente. Ótimo. Se você tem uma estrutura, talvez você até alcance isso. Não estou dizendo que é impossível, mas exige um processo. E as pessoas não estão dispostas a passar por processos. Não é apertar um botão e achar o resultado, virar uma mágica. Hoje em dia, a tecnologia traz muito isso. Gratidão, tecnologia. Mas no mundo interno, no mundo espiritual e no mundo físico, nos nossos corpos, não é assim que acontece. Nós temos um processo. Como seria receber desse processo com facilidade, alegria e glória e não desistir no meio do caminho? Grande parte das pessoas desiste. Não vi resultado, não vi mudança. Não é um dia, gente. Não é uma frase, são processos. Você está milhares de anos repetindo padrões, ouvindo que você não é capaz. O tempo todo, mensagem subliminar na televisão, é em tudo, tudo dessa realidade. Grande parte, não é tudo, pode pôr nisso, mas boa parte das coisas que você acessa nessa realidade te desempodera. Diz que você não é capaz. Aí, quando você acessa algo que vai te trazer essa consciência, que vai te empoderar, você diz: não, eu quero o resultado amanhã. Não existe isso. Você tem que cultivar isso em você. Esse processo de transformação é como acontece na natureza. Os animais estão aí para nos mostrar isso. A natureza em si já nos mostra isso. Você colhe uma flor hoje, você planta a flor e colhe amanhã? Não. Por que que nós seria diferente? Nós temos um processo natural, cada um no seu tempo. Mas se a gente desiste do processo, a gente para no meio do caminho. Essa leitura profunda, ela traz, ela desperta chaves em nós que muitos de nós ainda não compreendem. Mas não é sobre compreender, é sobre receber. Qual é o presente que eu vou receber aqui hoje? Qual é a consciência que eu preciso acessar aqui hoje? Eu tenho às 10h30 um convite para meditação ascensional, conexão com o teu eu divino. A pergunta, você está disposto a fazer esse movimento? Tem vários vídeos lá do meu YouTube de meditações e eu não vou parar de fazer até que os mestres me digam para parar.
Perguntem para mim, alguns anos atrás, como eu era e hoje, a mudança que eu sou. Eu parei várias vezes no meio do caminho. Parei não. Eu não parava, mas eu dava uma modificada na rota. E às vezes é necessário mudar a rota, tá? Às vezes é necessário. Às vezes você está indo por um caminho, de repente esse caminho se fecha e você diz, ok, o que mais é possível aqui? Qual é o presente que tem para mim aqui? Sempre faço essa pergunta, qual é o presente que tem aqui para mim? Todos nós estamos sendo convidados a um processo de transformação. Agora a pergunta, quem está disposto a fazer o que se requer para chegar nesse nível de transformação? Quem está disposto? Aí levanta a mão. Alguns? Lá já no próximo passo, já não tenho mais essas pessoas. Por quê? Qual é a... Para quem você está dando ouvido? A sua mente? Barulhenta? Ao seu ego? Presta atenção. Quem é que você está ouvindo? Se você está escutando do seu ser infinito o que fazer, ok, mas até você chegar nesse nível, você tem que se libertar do seu ego, da sua mente. Existem ferramentas para isso? Sim. Barras de Axis, que eu sou professora, é uma ferramenta grandiosa. Foi um dos processos que eu comecei minha vida dentro das terapias. Me trouxe todo o empoderamento de quem eu sou hoje, a convicção do que eu estou fazendo, inclusive as novas escolhas que eu estou fazendo também. Então, como seria você receber da consciência? Como seria você receber desse livro? Como seria você receber da meditação que nós vamos ter às 10h30? Estar conosco. Acessar o seu eu infinito, o seu ser que realmente é verdadeiro para você. E traz chaves preciosas para você, para essa nova realidade. A nova era já está aqui. Só para aqueles que escolhem. Sim, só para aqueles que escolhem. E eu vou terminar com uma cartinha. Uma cartinha. Deixa eu colocar aqui. Bora para nossa cartinha de hoje, dos anjos. Eu adoro essas cartas, né? Vamos trazer uma mensagem. Qual a mensagem que requer aqui hoje? Para quem vai acessar esse vídeo hoje no futuro? O que mais é possível que a gente não considerou? Qual é a mensagem que nós vamos acessar aqui? Já vem. Olha, tá trazendo, trouxe duas consciências aí, hein? Um amor de alma, tá chegando, e movimento. Primeira vez que eu tiro essa carta, gente. E alegria. Olha só, junto do movimento vem alegria, ou seja, a alegria está com o movimento. Prestou atenção aqui? Conectou? Então, nós temos. Eu vou tirar, eu vou ter que ler três cartas, né? Como pode melhorar, o que mais é possível. Então, presta atenção, pode ser que você esteja requerendo uma dessas aqui, tá? Amor de alma, gente. Olha aí quem é que está aí esperando um amor de alma, um novo amor, ou o amor está no ar. Amor de alma. Amor de alma. Eu vou trazer só a mensagem para ficar reduzido, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo hoje, né? Que a gente está terminando aqui. O que que essa carta vem trazer? Se o amor de alma surgiu para você, isso significa que você está prestes a ter um encontro dessa natureza. Alguém muito especial é capaz de conectar-se com a sua alma e está vindo em sua direção. Pode ser um parceiro amoroso, mas mantenha-se aberto, pois um amor de alma pode ser também um amigo, uma pessoa, um amigo que você vai encontrar no caminho. Existem amizades que trazem uma qualidade amorosa capaz de nos ajudar a mudar toda a nossa vida. Olha que lindo isso. Sintonize-se energeticamente com esse momento. Abra o seu coração e a sua vida para novos encontros. E prepare-se para um momento mais belo do seu viver. Olha só, está chegando aí. Ou um amigo que vai ser contribuição para sua vida, ou uma alma e um amor, né? O que mais é possível. E movimento. É a primeira vez que eu trago essa carta. E, ai, que engraçado, né? Estou muito feliz por tirar essa carta, porque é a primeira vez. Olha que eu já tenho esse baralho há um bom tempo, gente. Aí vocês dizem que as consciências não libertam a gente. Libertam. Movimento, tá? O que que o movimento vem trazer para vocês hoje? Para nós, né? Para mim também, que estou aqui recebendo. O que que o movimento vem trazer para nós? Se a carta do movimento surgiu para você, preste atenção se você tem se sentido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento.
Algo não está indo bem em seu relacionamento? Então aceite esse momento imperfeito e mantenha-se em movimento. Não pare bem no meio dessa cena como se ela fosse a única. Tudo se transforma. Olha que linda essa frase, gente. Tudo se transforma. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo. É natural que você se mova em direção ao momento seguinte. Aí eu digo isso também, gente. Tudo é impermanente, né? Esta carta lhe pede que você aceite cada momento de sua vida sem tanta exigência, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Mova-se, deixe as coisas acontecerem. Sem movimento não há vida. Prestar atenção aqui? Não é sentado no sofá. Sejam bem-vindos, meus amores. É alegria, alegria. Amo essa carta, gente. Inclusive, hoje fiz um processo da alegria. Acho que em breve vou trazer isso também. O que mais é possível, né? Essa é uma das minhas habilidades. Alegria. 26. Também é alegria a primeira vez que sai essa carta. Então, a gente normalmente tira uma carta, mas hoje vieram três. O que mais é possível? A carta da alegria. O que que a carta da alegria vem trazer para nós hoje? Esta carta vem lhe dizer que chegou o momento de secar as lágrimas, de abandonar o peso que você vem carregando pela vida. Deixe cair de suas costas o excesso de responsabilidade, a tensão, as preocupações da vida adulta. Deixe cair por terra as armaduras que você vem usando para se proteger. Enquanto você está lendo essa mensagem, existem energias angelicais assumindo o compromisso de proteger você, libertando para que você possa se reconectar com a pureza da sua criança. Todo o universo está vibrando alegria na sua direção. Talvez você sinta cócegas, quem sabe? Tente, neste momento, simplesmente brincar com essa ideia, como uma criança faria, e abra a porta do seu coração para que toda essa alegria inunde a sua vida com riso, magias e encantamento. Uau, o que mais é possível? Quantos presentes estão disponíveis para nós? Abra o seu receber. Se permita. E o que mais é possível? Uma classe de barras vai expandir a sua vida? Sim, expandiu a minha. Uma leitura de um livro? Sim, vai abrir portas. Quem sabe fazer meditação ascensional logo às 10h30? Também, o que mais é possível? Então se permita receber, porque o universo está o tempo todo querendo te presentear. E o que mais é possível que nós não consideramos? Gratidão por você estar aqui, gratidão por você receber dessas consciências, estar conosco às 10h30. Beijo, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.